Talvez você esteja vivendo um momento em que tudo parece escuro. Você orou, esperou, foi fiel, fez o que era certo e mesmo assim acabou na cova. Existem fases da vida em que a gente não entende o que Deus está fazendo. Você clama por respostas, mas o céu parece em silêncio. Você confia, mas as portas se fecham. E então surge aquela pergunta que ninguém gosta de admitir em voz alta. Será que Deus se esqueceu de mim? Mas e se eu te dissesse que a cova não é o fim da sua história? E que muitas vezes Deus não está ausente, Ele está trabalhando em silêncio. A Bíblia nos apresenta Daniel como um homem íntegro em meio a um sistema completamente corrompido, enquanto muitos se dobravam para sobreviver. Daniel escolheu permanecer fiel para honrar a Deus. Ele não vivia uma fé de aparência. Era uma fé prática, constante, silenciosa. Daniel orava quando era fácil e continuava orando quando isso se tornou perigoso. E foi exatamente essa fidelidade que incomodou. Os homens ao redor de Daniel tentaram encontrar falhas em sua conduta, mas não encontraram nada. Então, decidiram atacar o único ponto que nunca mudava: a fé dele. Assinaram uma sentença e sabiam exatamente o que estavam fazendo. Daniel também sabia. Ele sabia do perigo, sabia da consequência, sabia da cova. Mesmo assim, ele continuou orando. Não porque era fácil, mas porque era verdadeiro. Daniel não gritou, não protestou, não tentou se defender. Ele simplesmente fez o que sempre fez. Se colocou diante de Deus e então veio a sentença. Daniel foi lançado na cova dos leões. Imagine aquele momento, o peso da injustiça, o silêncio da noite, a escuridão, o frio, os rugidos ecoando ao redor. Daniel entrou na cova inocente. E às vezes, a maior dor não é sofrer sem entender o porquê. Quantas pessoas hoje vivem em sua própria cova? A cova da doença, a cova da rejeição, a cova da espera, a cova do silêncio de Deus. Mas existe algo poderoso nessa história. Daniel não foi esquecido na cova. A Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Isso nos revela algo profundo. Deus não impediu Daniel de entrar na cova, mas entrou com ele. Há momentos em que Deus não te livra da prova, mas te sustenta dentro dela. Há momentos em que ele não muda o cenário, mas muda o que o cenário pode fazer com você. A cova, que parecia o fim, se tornou testemunho. Enquanto a noite passava, Daniel permaneceu vivo, não porque era forte, mas porque não estava sozinho. E quando a manhã chegou, o rei correu até a cova, com o coração aflito e uma pergunta nos lábios: Daniel, o teu Deus pôde te livrar? E Daniel respondeu: vivo. O mesmo Deus que permitiu a noite controlou a manhã. O mesmo Deus que não impediu a cova fechou a boca dos leões. A cova não matou Daniel. Ela revelou quem realmente estava com ele. Senhor, tu conheces cada pessoa que está assistindo a este vídeo agora. Tu conheces o coração de cada um, as dores escondidas, as lutas silenciosas e as batalhas que ninguém mais vê. Absolutamente nada está oculto diante de ti. Eu sei que há pessoas que chegaram até aqui se sentindo cansadas, desanimadas, talvez feridas por injustiças ou pressionadas por situações que parecem não ter saída. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. Assim como o Senhor esteve com Daniel na cova dos leões, Ele também está presente aqui, agora, neste exato momento, na sua vida. Pai, eu te peço, visita cada vida representada aqui. Fortalece os que estão fracos,
renova a esperança daqueles que a perderam e traz paz àqueles cujo coração está em guerra. Fecha a boca dos leões que rugem contra essa pessoa, menos os leões do medo, da ansiedade, da acusação, da insegurança e da dúvida. Que nenhuma armadilha do inimigo prospere e que toda palavra contrária lançada contra a sua vida caia por terra agora. Dá a essa pessoa, Senhor, um coração fiel, como o de Daniel, um coração capaz de permanecer firme, mesmo quando obedecer parece difícil. Mesmo quando seguir os teus caminhos parece custar caro. Que ela saia deste vídeo diferente de como entrou, mais forte, mais confiante e, acima de tudo, mais consciente de que nunca esteve sozinha. Assim como Daniel foi guardado durante a noite, que o Senhor guarde cada um que ora conosco, agora, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Talvez hoje você não esteja diante de leões de carne e osso, mas enfrenta pressões, injustiças e medos que tentam te paralisar. E assim como Daniel foi visto por Deus na cova, Deus também está te vendo agora, exatamente onde você está. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões no passado continua agindo hoje. Ele fecha toda acusação contra a sua vida e abre caminhos onde parece não haver saída. Não desanime. Confie que o livramento está a caminho. Por isso, antes de encerrar este vídeo, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Onde você estiver agora, se puder, feche os seus olhos por alguns segundos. Respire fundo, acalme o seu coração. Deixe as preocupações de lado só por um instante. Vamos falar com Deus agora, juntos, em uma só voz. Vamos nos conectar com Ele. Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como fizeste com Daniel, nós nos colocamos agora diante de Ti, em um mundo que tenta nos calar, nos dobrar e nos afastar da Tua presença. Dá-nos um coração fiel, mesmo quando a fidelidade custa caro e obedecer parece perigoso. Pai, ensina-nos a orar quando ninguém vê, a permanecer firmes quando somos perseguidos e a confiar quando somos lançados em nossas próprias covas de medo, de injustiça, de espera e de silêncio. Assim como fechaste a boca dos leões, fecha também toda acusação, toda armadilha e todo plano contrário à nossa vida. Que a nossa fidelidade fale mais alto do que qualquer mentira. Nós declaramos que não seremos vencidos pelo medo, não negociaremos nossa fé e não abriremos mão da nossa intimidade contigo. Que ao amanhecer, assim como Daniel, seja visto que fomos guardados pela tua mão, em nome de Jesus. Amém.